Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola de Oncologia. Para quem não me conhece, eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico e falo nas redes sociais sobre câncer, sobre oncologia, de uma forma leve, tranquila e com uma linguagem que todos consigam entender. Estamos aqui com mais um episódio do quadro Qual é a sua dúvida? O Dr. Juliano responde, mas hoje num formato um pouquinho diferente. Hoje, em vez de eu pegar perguntas de vocês, eu venho aqui para comentar as 4 perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram, juliano.oncologia, né, em formato de quiz. Embora algumas das perguntas possam parecer bastante específicas, na verdade, o que nós temos por trás delas são conceitos básicos de oncologia que são super importantes para que todos vocês consigam compreender e, inclusive, que muitos acabam confundindo e, com isso, não compreendendo tão bem a sua situação clínica. Coloquei 4 perguntas, eu quero comentar cada uma delas de uma forma individual e em detalhes. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Antes de eu começar, eu só quero fazer aquele pedido de sempre. Por favor, pessoal, deixem um like aqui no vídeo, né, curtam a publicação, sigam o canal, porque isso faz muita diferença para levar esse vídeo para mais pessoas. Tá certo? Dito isso, vamos lá. Primeira pergunta. Qual dos tumores abaixo não apresenta indicação de exame de rastreio numa população em geral? A primeira opção era câncer de pulmão, a segunda era intestino, a terceira pâncreas e a quarta mama. Antes de eu falar especificamente de cada uma dessas alternativas, vamos entender o que é essa pergunta, o que ela está querendo saber propriamente dito. Primeira coisa, exame de rastreio. O que é isso? É aquele exame realizado em pessoas assintomáticas, então que não tem nenhum sintoma, que eu não estou suspeitando que ela tenha câncer, para que eu consiga fazer um diagnóstico precoce e com isso aumentar as minhas chances de cura em relação àquela doença. O outro ponto que as pessoas podem se confundir é o que significa na população em geral. É que aqui nós estamos colocando uma população do dia a dia, da maioria das pessoas. Eu estou excluindo aquelas pessoas que têm um alto risco para câncer. Por exemplo, saibam que tem uma mutação específica que aumenta muito o risco de câncer de mama, por exemplo, a mutação de BRCA, ou daqui a pouco tem uma família com muita história de câncer, uma história familiar muito importante e que nós vamos individualizar a realização desses exames. Então, a pergunta quer saber, para as pessoas em geral que não têm um risco aumentado de câncer, quais são os exames que a gente deveria fazer de uma forma preventiva? Né? Na verdade, aqui a gente quer saber qual desses não está indicado. Vamos lá, quais são os que a gente sabe que nós temos indicação? Câncer de pulmão, que é a nossa alternativa número 1. Sim, nós temos indicação de fazer rastreio para câncer de pulmão com tomografia de tórax naquelas pessoas com alto índice tabágico, isso é, que fumam muito. O que significa fumar muito? É ter um índice tabágico acima de 20. Como é que a gente calcula isso? É muito fácil, a gente pega o número de maços de cigarro que fumam por dia e multiplica pelos anos de tabagismo. Então, por exemplo, a pessoa fuma um maço por dia há 30 anos. 1 vezes 30, 30. 2 maços por dia há 15 anos. 2 vezes 15, 30. Então, sempre que esse número der acima de 20, é considerado um alto índice tabágico. Então, pessoas a partir dos 50 anos de idade e que o índice tabágico dê acima de 20, têm indicação de realizar tomografia de tórax de baixa radiação uma vez ao ano. Segunda alternativa, alternativa B, câncer de intestino. Sim, nós temos a indicação para todas as pessoas da realização da colonoscopia a partir dos 45 anos. Essa é uma idade que acabou baixando recentemente. Depois que eu coloquei ele entre 45 e 50 anos, algumas pessoas ainda falam inicial 50, mas a gente já tem antecipado. Se tiver história familiar de primeiro grau, então pai, mãe, irmão, nós vamos iniciar 10 anos antes do momento do diagnóstico. Então, digamos que o pai teve diagnóstico de câncer de intestino aos 50, nós vamos iniciar aos 40, certo? Então, já falamos de pulmão, já falamos de intestino. Vamos falar de câncer de mama, o tumor mais frequente do Brasil. Nós temos a indicação, então, para todas as mulheres a partir dos 40 anos, a realização da mamografia uma vez ao ano.
Um outro exame que não teve contemplado aí nas alternativas, que as mulheres em idade sexual, na verdade com atividade sexual, devem realizar é o Papa Nicolau, o preventivo do colo uterino. Existem algumas discussões sobre a realização do PSA e do toque retal em pessoas que não têm alto risco para câncer de próstata. O que seria alto risco? História familiar positivo, sobretudo se for negros. Tá? A gente sabe que os negros têm um risco aumentado de câncer de próstata. E vocês devem ter percebido que eu pulei a alternativa C, né? Que seria câncer de pâncreas. Exato, nós não temos indicação do rastreio de câncer de pâncreas, seja por ultrassom, seja por tomografia, seja por ressonância. Por que isso? Porque os exames não conseguiram comprovar que a realização desses exames de uma forma seriada consigam trazer diferença, né, do ponto de vista de mortalidade para as pessoas. Então hoje nós não temos indicação de rastreio para câncer de pâncreas, certo? Então essa foi a nossa primeira pergunta do quiz. A segunda pergunta do quiz está relacionado com epidemiologia do câncer no Brasil. Está perguntando qual que é o número esperado, estimado, de câncer para o ano de 2025 aqui no nosso país. Esses dados, eles são dados oficiais que eu vou utilizar, eles saem do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que publica a cada 3 anos os dados, né, a estimativa esperada de câncer, de uma forma geral e também regionalizada, seja por estado, né, ou região. Inclusive a gente acaba tendo os números das capitais do Brasil. Um ponto importante dentro dessa pergunta, vocês podem ter visto que eu excluí os casos de câncer de pele não melanoma. Normalmente quando a gente pega essas estatísticas oficiais, a gente exclui esses casos de câncer de pele, que são aqueles tumores mais comuns, porque os dados não são muito fidedignos, muitos casos acabam não sendo registrados, acabam se perdendo. Então, quando nós vamos falar de epidemiologia de câncer, a gente opta por retirar eles das estatísticas. Então, quais são os números esperados? Olha só, eu coloquei nas alternativas. Mais de 1 milhão, entre 500 e 750 mil casos, entre 250 e 500 mil casos e até 100 mil casos. O que nós temos esperado para o ano de 2025 é em torno de 400 mil novos diagnósticos. Exatamente isso. Quase 500 mil de novos diagnósticos de câncer, sendo o câncer de mama o principal nas mulheres, em torno de 72 mil, câncer de próstata o principal nos homens, em torno de 70 mil. Depois nós vamos ter câncer de intestino, câncer de pulmão e câncer de estômago, fechando o top 5, certo? Então, só pergunta um pouquinho mais rapidinho, são de números mesmo, eu trouxe realmente mais como uma curiosidade, né, para a gente perceber a grande quantidade de casos de câncer que a gente tem diagnosticado todo ano aqui no nosso país e tirar um pouco aquele estigma de que por que só comigo, isso, por que né, eu estou tendo câncer, por que não com outras pessoas. Então, na verdade, nós temos, né, um mundo de diagnóstico e a gente precisa trabalhar demais para diminuir os fatores de risco. Com isso a gente vai conseguir diminuir a incidência, mas também, né, levar a conscientização de realização dos exames de rastreio, os exames preventivos, foi o que a gente comentou na pergunta anterior, para conseguir o diagnóstico de uma forma precoce. Passamos pelas 2 primeiras perguntas, então aquele lembrete básico, curte aqui, né, deixa o seu like, me ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas e coloca aí nos comentários, seus exames estão em dia? Você já imaginava que nós tivéssemos esse número tão grande de casos todo ano aqui no país? Quero saber a tua opinião, coloca aqui nos comentários para a gente ir conversando. Passamos então para as outras 2 perguntas que pareciam muito específicas, mas na verdade elas pegam questões bastante gerais de câncer. A primeira é uma historinha de uma mulher de 62 anos que teve sangramento nas fezes, fez a colonoscopia e teve um diagnóstico de câncer de intestino. E a pergunta era, o que se faz agora? Embora aqui a gente está falando de câncer de intestino, isso serve para qualquer diagnóstico, seja um diagnóstico de câncer de pulmão, seja um diagnóstico de câncer de mama, seja um diagnóstico de câncer de pele do tipo melanoma e assim por diante. Tá? Esqueçam a questão do intestino aqui, nós temos que pegar o diagnóstico de câncer. E o que nós vamos fazer agora
como próximo passo. Então, as alternativas eram: primeiro, cirurgia o quanto antes. Segundo, exames de imagem, né, de estadiamento para avaliar o câncer no corpo. Terceiro, repetir a colonoscopia e a biópsia para confirmar o diagnóstico. E quarto, começar uma quimioterapia até a realização da cirurgia para a doença não se espalhar. Vamos lá, pessoal. Sempre que eu tenho um diagnóstico de câncer, que eu tenho uma biópsia que me fala que tem células cancerígenas, em teoria nós não temos o porquê de repetir esse exame, nós já temos um diagnóstico. Então, nesse caso, a alternativa C não faz sentido, não tem o porquê de eu repetir o exame se eu já confirmei o diagnóstico, estaria só atrasando as coisas. Ah, doutor, mas eu precisei fazer uma nova biópsia porque tinha pouco material, meus médicos queriam fazer alguns testes. Ok, essa é uma situação muito específica que sim, né, da necessidade de coleta de mais material, a gente pode repetir as biópsias, mas não para confirmar o diagnóstico. Vamos repetir para ver se aquela primeira biópsia estava certa. Eu já tenho um diagnóstico. Ponto fundamental. Tive um diagnóstico, minha primeira pergunta é, além de qual é o meu diagnóstico, é aonde está a doença. Então, isso a gente chama de estadiamento do câncer. E nós vamos fazer, na imensa maioria dos tumores, com exames de imagem. Principalmente câncer de intestino, que era a questão aqui. Então, nós vamos fazer ou PET-CT ou tomografias, mas o conceito que vem é, tive um diagnóstico, bom, já sei que eu tenho câncer, eu quero saber aonde a doença está. Isso a gente chama de estadiamento. Fazer a cirurgia o quanto antes, isso não faz sentido, porque se eu tiver frente a uma doença avançada, metastática, a cirurgia ela não vai ter um papel, né, a se cumprir ali naquela situação. E o outro, né, a alternativa D, que era começar a quimioterapia o quanto antes para a doença não se espalhar. Não, pessoal. Primeiro eu preciso entender aonde está a doença para depois eu pensar em qual vai ser o tratamento. Então, por isso que a ordem é essa: diagnóstico, estadiamento e aí sim planejamento terapêutico. Certo? Vamos lá. Quarta pergunta, a última do nosso quiz, também uma historinha que era um homem de 75 anos que já tinha câncer de próstata, estava em tratamento e os exames de imagem mostraram metástases pulmonares. Qual o tratamento agora? A pergunta pode parecer super específica, né? Como que nós vamos tratar esse paciente? Mas veja as alternativas como elas são bem genéricas. Letra A, nós vamos tratar com medicações para câncer de próstata. Letra B, nós vamos tratar com medicamentos para câncer de pulmão. Letra C, nós vamos utilizar terapias que sirvam tanto para próstata quanto para pulmão. Vamos lá, qual é o conceito que está por trás desta pergunta? É nós entendermos que a doença será tratada conforme o local de nascimento daquele tumor e não aonde ele está. Então aqui eu tenho um caso de câncer de próstata que foi para o pulmão. Aquelas células que estão ali no pulmão são células de câncer de próstata e não de câncer de pulmão. Eu preciso tratar o meu câncer com base da onde ele nasceu. Os remédios ou as terapias serão voltadas para isso. Isso serve para qualquer doença. Então aqui eu tenho um caso de próstata que foi para o pulmão, eu poderia ter um caso de mama que foi para o pulmão, eu poderia ter um caso de intestino que foi para o fígado. Veja, o que importa é aonde nasceu, é o tumor primário. Eu tratar um câncer de pulmão, primário de pulmão, então que nasceu do pulmão, é diferente de eu tratar um tumor no pulmão, que no caso aqui seria da próstata. Vamos pegar um câncer de mama que foi para os ossos. Nós vamos tratar com remédios para câncer de mama e não para câncer dos ossos. Um câncer de intestino que foi para o fígado. Eu vou tratar com remédios para câncer de intestino e não para câncer de fígado. É por isso que eu preciso saber qual é a origem do meu tumor. Então, qual é o tumor primário, é assim que a gente fala dentro da oncologia. Eu vejo muita confusão quanto a isso, né? Muitas mensagens chegando todos os dias, né, comentando sobre, agora eu tive um câncer de mama e agora estou com câncer de pulmão, e daí a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo, na verdade agora está com metástase no pulmão. Ou eu tive um câncer de colo do útero
e agora fiz um diagnóstico de câncer de fígado. Né? Na imensa maioria das vezes, o que a gente está vendo é a ocorrência da metástase nesse outro órgão. Obviamente que não é impossível, sim, quem teve um câncer pode ter outro. Eu posso ter 2 primários acontecendo ao mesmo tempo, eu posso ter um câncer de mama e um câncer de pulmão acontecendo, eu posso ter um câncer de intestino e um câncer de fígado acontecendo, sim. E é por isso que muitas vezes a gente acaba indicando biópsia das metástases também, quando a gente tem dúvida do que está acontecendo. Existindo dúvida, a biópsia é a nossa grande ferramenta, né, para elucidar esse diagnóstico. Certo, pessoal? Então, só repassando o que a gente conversou hoje nesse vídeo. Primeiro, foi sobre exames de rastreio. Lembrar, então, mamografia, Papa Nicolau, tomografia de tórax para os fumantes, colonoscopia, né, em relação ao câncer de intestino. Segundo, incidência de câncer no Brasil. Então, são esperados hoje mais de 400 mil novos casos, se a gente excluir os casos de câncer de pele e não melanoma. A terceira pergunta falava sobre qual o primeiro passo após a confirmação de um diagnóstico de câncer, que é a realização do estadiamento, então o mapeamento do câncer no corpo. E a quarta, abordando questões relacionadas, né, que o tratamento para metástase sempre vai ser baseado em onde o tumor nasceu e não onde ele está. Espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo, quais são suas dúvidas, se você está com seus exames em dia, se você imaginava esse número de casos todo ano, essa questão ali de qual o próximo passo a ser feito em relação ao diagnóstico e, sobretudo, essa dúvida que as pessoas acabam tendo, essa confusão que acaba surgindo em relação à doença metastática, que a gente trata o tumor primário sempre. Tá certo? Obrigado por me acompanhar e em breve voltaremos com novas respostas de perguntas aqui no nossa série Você Tem Dúvida? Dr. Juliano.